que veio estar com as amigas. Alguns anos ela veio estudar aqui na região, e essa região se tornou a minha segunda casa. É uma alegria imensa poder conviver com o povo de Deus, ser acolhido, poder compartilhar dons. E eu estar aqui com vocês é uma imensa alegria. O Senhor continue abençoando, continue direcionando. 2 é melhor do que 1, mas o Senhor quer a casa cheia, que é uma multidão, e precisamos uns dos outros para perseverarmos até o final. Nunca esqueça, precisamos uns dos outros. Deus quer uma família. Deus quer você, quer a mim, quer todos nós juntos. As lutas vão vir. Se estivermos juntos, passaremos uma eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Bendito seja Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. É um texto bem conhecido de todos nós, mas eu gostaria de fazer algumas colocações aqui acerca de algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos meses, tem me inquietado. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, abre o nosso coração para entender o que o Senhor está falando para nós nesses últimos dias. Desperta a nossa mente, renova o nosso amor por Ti, fortalece aqueles que estão abatidos e fracos, renova as forças, Senhor, do Teu povo, restaura, Senhor, o primeiro amor no nosso coração, de maneira que sejamos frutíferos na Tua presença, abençoadores de um mundo perdido, corrompido. Ó Senhor, sopra o Teu Espírito sobre nós nesses dias, é o nosso clamor a Ti, no nome de Jesus. Aleluia. Eu queria usar um termo aqui, desse texto, que eu ouvi do nosso irmão Rosival, uma vez que ele estava falando, nós estávamos conversando, e Rosival usou um termo, senso de utilidade. E eu fiquei pensando sobre isso, porque parece que com o decorrer do tempo, na nossa caminhada, muitos acabam perdendo o seu senso de utilidade, perdendo o ardor, perdendo o fervor, perdendo o ânimo na sua caminhada e se perdendo em muitas coisas. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, ele diz: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando todo o embaraço e o pecado. São duas coisas completamente diferentes. O embaraço necessariamente não é pecado, mas pode te levar ao pecado. Então, às vezes nós nos perdemos e nos embaraçamos com muitas coisas. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã, para que a gente pudesse pensar um pouco como temos conduzido a nossa vida.
o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, Paulo está dizendo que o meu e o seu chamado, que a morte de Jesus foi para que a sua vida não fosse mais em função de você mesmo, mas em função do reino de Deus, da glória de Deus e para a glória dele sempre. Foi para isso que eu fui chamado. E esses dias eu estava lendo algumas coisas. Então eu estava lendo uma reportagem da revista Veja de 2022. E essa revista Veja estava fazendo uma reportagem de Mateus Leitão, e ele estava fazendo uma matéria, ele fez uma matéria sobre o censo de 2010 do IBGE, que fala sobre a situação dos evangélicos no Brasil. E uma das coisas que ele fala na matéria é que no Brasil, até 2036, os evangélicos serão a maior religião dentro da nação. Vamos chegar a 40 milhões de evangélicos dentro do Brasil. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, irmãos, foi que dentro dessa matéria, eles dizem que no Brasil há 4 milhões de desigrejados. Vocês já ouviram esse termo? Desigrejados? Onde você ouviu esse termo? 4 milhões de desigrejados. Imaginem o que está acontecendo no meio evangélico. São pessoas que não romperam, que dizem que não romperam com a sua fé, mas que não querem se envolver com a estrutura da igreja, por N razões, seja por decepção, seja por problema com alguma pessoa, seja porque a instituição não consegue atender às suas aspirações, ou talvez ele tenha aspirações erradas. Nós estamos também no meio de uma sociedade hoje, dentro da igreja também tem acontecido isso. Você não pode falar mais nada para ninguém, não é assim? Eu me lembro que alguns anos atrás, logo quando eu me converti, então o discipulador chamava a gente e dizia: rapaz, eu acho que você, aqui a criação do seu filho está precisando melhorar, você está errando nisso. Você baixava a cabeça e orar e dizer: Senhor, me ajude. Quando você tinha um problema com a sua esposa, quando você tinha um problema com os seus filhos, ou um problema financeiro, você procurava um irmão mais velho, e você queria ser tratado e cuidado, porque o seu objetivo era crescer. Mas hoje, à medida que o tempo vai passando, você não pode mais tocar, e às vezes nós pastores mesmo ficamos até meio assim, né? Você quer chamar um irmão para conversar, e você pensa 2 vezes, porque você já sabe que muitas vezes nós estamos perdendo aquele coração de aprendizes, aquele coração de discípulos, aquele coração de homens e mulheres rendidas, que quando Deus envia uma pessoa mais velha para nos corrigir, você para e ouve e diz: puxa vida, Deus está falando comigo. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama, meu irmão. E a única coisa que nos impede de ser corrigido é o nosso orgulho, é a nossa soberba. Ah, ninguém me diz nada não. Ah, fulano também faz assim. Fulano também vive dessa forma. Isso é um coração de uma pessoa quebrantada? Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. O Senhor dá graça àqueles que são humildes, mas abate ao soberbo. O Senhor levanta aquele que é humilde e dá graça ao soberbo. Aquele que se humilha, que se rende, o Senhor vai acrescentando na sua vida, de maneira que a glória de Cristo vai aparecendo cada vez mais em você. Então, irmãos, quando eu li esse censo, eu fiquei pensando sobre isso: 4 milhões de desigrejados. Então, a igreja ela tem uma missão para dentro e tem uma missão para fora, que é pregar o Evangelho. E quando eu falo sobre senso de utilidade, é porque Jesus, nesse texto, ele disse assim: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para quê? Para quê? Para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos,
como você está cuidando da vocação que o Senhor lhe deu. Como você está cuidando do chamamento que o Senhor fez à sua vida. Deus chamou você para ter uma vida em família, que é maravilhoso? É. Eu já vi gente que se converteu e está no meio da igreja por conta de que chegou aqui e encontrou um ambiente tão amoroso, um ambiente tão aconchegante, que de repente aquela pessoa é tocada pelo amor de Cristo e se rende a Ele. Já viram isso? Eu conheci pessoas assim. Tem outros que vieram por medo do inferno. Já viu gente assim? E veio por medo do inferno? Eu já. Mas converteu, graças a Deus. Não importa se foi por medo do inferno, ele encontrou a Cristo também. Nós temos uma missão, cada um individualmente, de pregar o reino de Deus. E uma das coisas que eu queria frisar aqui, entrando nesse assunto, eu estava meditando no livro de Mateus, no capítulo 13, sobre a parábola do semeador, e Jesus faz aquela parábola, e depois os discípulos em particular abordam a Jesus e perguntam a ele: por que o Senhor fala a ele por parábolas? Porque o Senhor fala a eles claramente. Aí Jesus disse assim: é porque eu lhes falo por parábolas, para que eles, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não entendam com o coração, e se arrependam, e eu os cure. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, e receberam com o coração e não se converteram. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre isso, porque muitos de nós temos muitos anos na caminhada, e o tempo desgasta tudo, inclusive a fé daqueles que não guardam, e que não renovam, e que não buscam se relacionar, e que não buscam proclamar, e que não buscam se envolver, e que não buscam se submeter. O tempo desgasta tudo. Então, de repente, por causa de N situações, o seu coração, o meu coração, pode se endurecer, e nós, ouvindo, não ouvimos, vendo, não estamos vendo, e não desce ao nosso coração, e a gente não se rende. Às vezes nós ouvimos uma mensagem aqui, e se na outra semana perguntar o que foi que você ouviu, muitos já não lembram mais. Você sabe por quê? Porque sequer alguns anotam aquilo que estão ouvindo. Gente, é claro que eu não vou usar aqui, Cláudia é um exemplo, não sou exemplo. Mas esses dias eu estava folheando as minhas agendas. Uma agenda de 1987, quando eu me converti, e fui ver as anotações que eu fiz nos encontros que eu participei. Eu chorei. Eu disse: puxa vida, como eu era mais simples, como eu comia as coisas do Senhor com aquela avidez, com aquela vontade, e parece que o tempo vai desgastando e a gente acaba perdendo essa simplicidade. O Senhor quer que nós venhamos a manter o nosso senso de utilidade, comendo, guardando e proclamando, edificando, compartilhando Cristo a cada dia. Deus quer renovar o nosso coração para que sejamos úteis do seu reino até a nossa velhice, porque a palavra do Senhor diz que até na velhice nós daremos frutos. Aleluia! Não tem idade. Amém, meu irmão Robinho, vejo nosso amado Robinho aqui. Não, estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Chegando lá. Digo para vocês, a chama está acesa no nosso coração. A chama está acesa no nosso coração. Às vezes não temos a mesma força, mas a chama está acesa. A coragem aumentou. O desejo de estar na linha de frente. Essa semana, eu conversando com um dos meus filhos, eu disse: meu filho, eu sou um soldado da linha de frente, eu não sou um soldado da retaguarda. Se me colocarem na retaguarda, quando vê eu estou na frente, as balas podem vir para mim, os tiros podem vir para mim, eu não vou sair da linha de frente. É para isso que Ele me chamou. Deus quer que nós tenhamos um senso de utilidade, porque foi Ele que nos escolheu para darmos frutos. Como você tem lidado com a sua vocação?
Como você tem lidado com o seu chamamento? O que é que tem embaraçado a sua vida? Jesus, ele tinha muito claramente um senso de missão no seu coração. Para que ele veio? Por que ele veio? Em Mateus, no capítulo 18, versículo 11, ele disse que o Filho veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era a sua missão, dar a sua vida em resgate de muitos. E você, para que ele te chamou? Você tem proclamado? As pessoas estão passando por você, estão vendo e ouvindo a palavra de Deus? Esses dias eu ouvi de um pastor que começou o seu ministério e ele, depois de poucos anos, aí ele disse assim: rapaz, eu não vou mais pregar para crente velho. Eu não quero mais pregar para crente velho. Estou tudo cheio de mania, cheio de problema na cabeça, não quer caminhar, nisso, aquilo. E o pastor conversando com ele e disse: rapaz, não é assim, não. Ele disse: é assim mesmo, eu não vou pregar para crente velho. Eu até entendo, porque às vezes parece que o tempo vai nos deixando meio rabugentos, complicados, cheio de coisas na cabeça. Então, olha que nós precisamos renovar no nosso coração o nosso senso de utilidade, porque à medida em que esse negócio arde no teu coração, quem se ocupa com a desgraça alheia não tem tempo de pensar nas suas bobagens. Amém? Quando você se depara com a miséria alheia, você não tem tempo de ficar gastando com picuinhas, coisinhas bobas. Você está olhando para Jesus e você quer levar vidas ao conhecimento de Cristo. E essa é a missão que Jesus nos entregou, para que nós, com esse senso de utilidade, sejamos homens e mulheres que estão comprometidos com o crescimento do reino de Deus. Você dá fruto de vida, mas você precisa dar fruto você dá fruto na sua vida, mas você precisa dar fruto de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Nem sempre é você que vai colher o fruto, mas não deixe de falar, não deixe de proclamar. Você sabe como se deu a minha conversão? Acho que eu já falei aqui, alguns já sabem. Como se deu a minha conversão? Eu tinha 16 para 17 anos e um primo meu que era pastor, morreu de Covid há pouco tempo, e ele ia na minha casa para pregar o evangelho para mim. Eu sou de uma família de 6 irmãos, e toda vez que ele chegava lá, eu na adolescência estava gostando de farra, de sair para as festas, de sair para pular carnaval, e esse primo meu chegava lá à tarde, ao domingo, e eu dentro de casa, eu dizia às minhas irmãs: diga a ele que eu não estou não, porque eu não queria ouvir. Mas você sabe quantas vezes ele desistiu de mim? Nenhuma. Ele continuou indo atrás de mim. Um dia eu vinha numa festa, era 5 da manhã, amanheci um dia na festa, com 16 para 17 anos já, 5 horas da manhã, ali no bairro de Fátima, e vinha andando sozinho, desiludido, porque aquilo tudo era uma ilusão. Depois que você sai daquele ambiente, cai na real. Eu vim andando sozinho. Quem eu encontro? Voltando de uma vigília. Reinaldo, meu primo. E ele me encosta na parede: Cláudio, Deus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer algo para você. Eu encostado na parede aqui, calado, ouvindo. Ele não desistiu da sua vocação e do seu chamamento, porque ele tinha um senso de utilidade diante de Deus. Ele sabia para que ele foi chamado, e uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. O preço de uma alma é impagável, só o sangue do Cordeiro pode pagar, pode comprar. E ele não desistiu. Foi assim que o Senhor me alcançou.
Eu lá, perdido. Às vezes você fala com uma pessoa, uma vez, duas vezes, e você diz, fulano não quer nada. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Quando essa chama é renovada no nosso coração, o Senhor nos faz ver que aquele que está emaranhado, escravizado, Ele ama aquela pessoa de todo o coração e Ele quer salvá-la. Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer fazer daquela pessoa uma nova criatura. Então Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês estão vendo que eu não estou nem seguindo aqui eu estou falando aqui o que o Senhor está dentro de mim. E isso, irmãos, eu quero voltar a perguntar novamente, uma pergunta talvez retórica, redundante: como está a tua vocação? Como você tem lidado com o seu chamamento, com a sua vocação? Ou você está em volta de si mesmo, chorando, lamentando, reclamando, cheio de coisas na sua cabeça, enquanto tem pessoas próximas a você precisando ouvir de Cristo e serem libertos das cadeias e das algemas? Como você tem lidado com a sua vocação? Em Marcos 10, 45, Jesus disse: porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Muitos já se desanimaram tanto, já se abateram tanto, que não servem mais. Quanto mais doar a sua própria vida, quanto mais entregar a sua própria vida, renove a sua vocação diante do Senhor. Nessa manhã, o Senhor está te chamando para que você renove no seu coração o seu senso de utilidade. Com certeza, tem pessoas próximas a você que Deus quer usar para salvá-las das garras das trevas e da condenação eterna. Tem pessoas próximas a você, tem seus parentes, seus amigos, pessoas do seu trabalho, pessoas com quem você convive. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Você é o canal pelo qual Deus vai usar para fazer isso. Você diz: eu não sei falar. E quem diz que é você que vai falar, meu irmão? Quem diz que é você que vai falar? Eu me recordo de um livro que eu li, e um cabra intelectual, cheio de conhecimento, encontrou um irmãozinho simples, sem analfabeto, e ele começou a fazer questionamentos sobre Deus, sobre a Bíblia, questionamento científico e tal. E como o irmão, ele não sabia nada daquilo, mas o seu coração estava cheio das verdades de Deus, enquanto o cara falava, ele repetia para aquele intelectual um texto da Bíblia que está em Hebreus 9, 27. Porquanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o cara discorria sobre seus assuntos, e o irmãozinho: porquanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E ele discorria, e o irmão: porquanto ao homem. Bom, terminou a conversa, cada um para suas casas, e chega de madrugada, o intelectual vê aquela palavra queimando o seu juízo, a sua mente, o seu coração, e ele começou a pensar: eu só tenho uma chance, depois que eu partir daqui não tem mais nada. O homem está ordenado morrer uma só vez. No outro dia, ele procura o irmão sem analfabeto e diz: me fale desse Jesus, me fale desse Jesus. Meus irmãos, conhecimento é bom, mas é o Espírito que fala em você, é o Espírito que fala em mim. Quando eu tenho um senso de utilidade, eu aproveito cada oportunidade para falar que Jesus é o Senhor, que Ele é quem perdoa os nossos pecados, não existe outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Nós estamos numa era do relativismo, aonde as pessoas escolhem o que crer porque acham que há várias verdades. Não, Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Qual foi o líder religioso que teve coragem de dizer o que Jesus disse? Ele não disse: eu sou uma verdade, eu sou um caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Você crê nisso? Proclame isso,
Você crê nisso? Fale de todo o coração. Aleluia. Seu senso de utilidade, como é que está você e a sua vocação, meu irmão? Lembra do seu primeiro amor? Lembra da prática das primeiras obras? Deus chamou você para você ficar vivendo para si mesmo? Para você cuidar apenas da sua faculdade, do seu emprego, da sua família, do seu trabalho? Você está ofendido porque irmão lhe ofendeu? Você está machucado porque a igreja não é exatamente o que você gostaria que fosse? Você está triste por causa de um problema ou de uma enfermidade? Qual dessas coisas nos impede de anunciar o reino de Deus? Nenhuma, muito pelo contrário. Quando a nossa vida é usada com este propósito, tudo muda, as perspectivas do coração mudam. Nós somos tomados de uma alegria e de um gozo. Eu não sei vocês, mas eu acho que é com todos, né? O que acontece com você quando você prega o Evangelho? Diga aí para mim, o que acontece quando você prega? Renovado. O que mais? Ânimo. O que mais? Edificados. O que mais? Renovo. Alegria. Alegria no coração. Você sai dali cheio de alegria. Em Marcos no capítulo 6, Jesus envia os discípulos para pregar. E eles vão, e pregam, e curam, e expulsam demônios. E quando eles voltam tão alegres, que eles dizem assim: Senhor, em teu nome, os espíritos se nos submetem. Eles estavam tomados de alegria pelo que Deus estava fazendo através das mãos deles. Homens simples, carpinteiros, sem analfabetos, mas cheios do poder de Deus, alcançando os intelectuais, os inteligentes, os mestres da lei, qualquer homem, em qualquer faixa etária, o poder de Deus os alcançava, e eles voltam com aquela alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, os espíritos se nos submetem. Aí Jesus diz assim: não se alegrem, porque os espíritos nos submetem. Isso é fichinha. Se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Isso aí é fichinha, os espíritos se submeter a vocês? Isso é bobagem. Vocês vão ver muito mais do que isso. É isso que o nosso senso de vocação traz para nós, nosso senso de utilidade traz para nós. Você quer uma igreja alegre, uma igreja renovada? É uma igreja que prega, é uma igreja que compartilha a sua fé. Nossas reuniões não vamos ter tempo para tanta gente falando do que Deus fez. Creio nisso? Amém? Aleluia! Jesus, ele conta 3 parábolas. É lá em Lucas, no capítulo 15. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Todas as 3 parábolas, quando ele fala da parábola da ovelha perdida, ele diz que aquele pastor, ele sai procurando a sua ovelha que se perdeu e coloca no seu ombro e traz de novo para o rebanho. E no versículo 7 ele diz assim: olha, assim há uma alegria nos céus quando um pecador se arrepende. O Pai fica alegre quando um pecador se arrepende. Quando ele conta a parábola da moeda perdida, e você sabe que naquela época uma moeda era rara, não era todo mundo que tinha moeda. Aqui todo mundo tropeça nas moedas dentro de casa. E a mulher lá, a palavra fala que era uma dracma. Uma dracma é uma moedinha de, sei lá, acho que não chegava a 30 centavos na nossa moeda de hoje. Era uma moedinha de nada. E ela perde a sua moeda. E ela vai e varre a casa e procura a sua moeda. E você sabe que naquela época as pessoas pobres moravam em casas que não tinham iluminação. O estilo de vida daquelas pessoas há 2.000 anos atrás era um estilo de vida muito precário. Não tinha esgoto, não tinha iluminação elétrica, não tinha nada disso que nós temos hoje. Por isso nós temos dificuldade de entender o contexto em que aquelas pessoas viviam. Então, quando diz assim que aquela mulher pegou uma vassoura e varreu, pegou um candeeiro para procurar, é porque as pessoas pobres, às vezes, a sua casinha parecia uma caixinha de fósforo. Nem janela tinha, era escura, úmida. E aí ela pega, acende a candeia e varre e procura a sua moeda. E quando ela encontra,
ela chama suas amigas e disse: vamos festejar, porque eu encontrei a minha moeda. Que coisa para nós totalmente sem sentido. Uma moeda de 15 centavos, ela chama para comemorar, mas porque naquela época os pobres não tinham condições de ter moeda, e as compras eram feitas na base de trocas, não era todo mundo que tinha moeda. Aí Jesus diz assim: assim o vosso Pai Celeste se alegra quando um pecador é encontrado, se arrepende e volta. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa missão. Procurar a moeda, varrer, ir atrás. Aí ele entra na parábola daquele filho pródigo. E aí, todo mundo conhece a parábola. Você vê que o pai, quando termina, que o filho volta. E volta para a casa do pai. Ele diz: vamos festejar, porque este meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. É assim que o Senhor quer que nós entendamos a nossa missão aqui nessa terra. Eles estão perdidos, eles estão totalmente desolados, longe de Deus, achando que estão bem, mas quando a palavra de Deus entra, ilumina o seu entendimento e eles entendem que é um pecador. Eu tinha ouvido a palavra de Deus várias vezes. Lembram do primo que eu falei para vocês? Meu primo. Eu não me converti com ele. Eu me lembro que um dia eu estava numa praça, sentado, ouvindo algumas pessoas pregando, e ao ouvir a palavra de Deus entrou no meu coração, e eu saí daquela praça convertido, transformado. Quando eu fui para a reunião, era lá no Ciso, a gente tinha era na Nicodemos Barreto, que a gente tinha o nosso local de reunião. E depois, nas reuniões gerais, a gente fazia no Ciso, porque tinha muita gente. Quando eu fui para o Ciso, eu já estava decidido por Cristo. Mas porque a palavra do Senhor ficou no meu coração, que foi plantada por aquele primo meu, que não desistiu de mim. Como você está lidando com a vocação que o Senhor deu a você? Como você está lidando com o chamamento que o Senhor deu a você? Eu queria que alguém lesse para mim Romanos capítulo 10, versículo 17. Quem leu? Mateus, Romanos 10, 17, não foi? A fé vem pelo ouvir. Mas se eu não prego, se eu não falo, vai gerar fé? Se eu não proclamo Jesus, se eu não falo da condição do homem em pecado e do arrependimento, e que ele precisa se voltar para Deus, vai gerar fé? Não, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, não pare de falar, não pare de falar, mesmo que não seja você que vai colher esse fruto, não importa, não pare de falar, porque a fé vem pelo ouvir. Uma hora o Espírito de Deus pega aquela palavra e transforma aquele coração. Aleluia. Agora lê o versículo 14, por favor. Romanos 10, 14, tá? Isso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, como invocarão aqueles de quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Você quer que a pessoa se converta, mas não fala, não prega, não anuncia o reino de Deus e a morte e a ressurreição de Cristo Jesus? E como ouvirão se não há quem? Quem? Como ouvirão se não há quem? Pregue. Gente, as redes sociais estão cheias de pregadores de todos os tipos. Eu tenho dito que as redes sociais está criando uma espécie de sedução nos pastores e nas ovelhas.
porque às vezes, se não tivermos cuidado, as redes sociais podem se preocupar mais com a estética do que com a mensagem, mais com o que apresenta ali do que com a mensagem. Nós, pastores, corremos o risco de ficarmos extremamente satisfeitos por termos 10, 15, 20 mil pessoas nos assistindo e nos enganarmos com isso. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque à medida que eles ouvirem esse Evangelho, e isso é aqui no mano a mano, Cláudio, a rede social não serve? Serve sim. Alguns anos atrás eu fiz um programa de rádio, e uma vez, ou era 2 vezes por semana, eu ia na rádio e eu falava sobre o Evangelho do Reino. E falei várias semanas sobre o Evangelho do Reino. Depois nós tivemos que encerrar a rádio, o programa na rádio, porque a rádio não era legalizada, apesar de ser de alguns irmãos, e eles não conseguiram legalizar, e a gente teve que parar o programa. Pouco tempo depois eu descobri, uma pessoa que morava na roça, falou assim para mim: "Pô, rapaz, eu ouvi aquela palavra toda semana, toda semana eu ouvi aquela palavra, que coisa, né? Lá na roça, a pessoa ouvia a rádio, a palavra de Deus, e não estou contra as redes sociais, nem contra os meios de comunicação. Eu só quero que a gente não se engane. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Use o seu dom, a sua graça que Deus te deu. Não se cale, fale do reino de Deus para as pessoas. Como está a tua vocação? Como está o teu chamamento? Você se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra da prática das primeiras obras, quando não havia tempo chuvoso? Era isso mesmo? Tinha chuva que nos parava? Era assim, meu irmão? Tinha chuva que nos parava? Não. Tinha dificuldade, distância? Não. Era para estar junto? Vambora. Era para orar? Vambora. Era para proclamar? Vamos lá. Nada conseguia parar um coração, e consegue parar um coração que está ardendo com o seu senso de utilidade, de vocação na presença de Deus. Eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós dizemos, né, que as pessoas estão duras, né? O povo hoje não quer nada. Está mais difícil pregar, né? Não é assim? É ou não é? Fala, gente, não. Eu acho. Eu acho isso. As pessoas estão mais duras, mais complicadas. A cabeça das pessoas está um pouco mais complicadas. Você vai falar, as pessoas já têm conceitos pré-estabelecidos, ideias, e um monte de coisa. E aí, justificativas para não se entregar ao Senhor, mas são pecadores que precisam ser iluminados pelo Espírito Santo através do poder de Deus e serem salvos. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho, lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 em diante, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Virou para os seus discípulos e disse: a seara é grande, mas os ceifeiros... Obrigado por esse ato de bondade, meu irmão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você sabe qual é a cura para a depressão, o desânimo, o abatimento de coração? Sabe qual é a cura? Se envolva com as misérias alheias. Você fica orando dentro de casa, ou pedindo um dia que Deus vai te usar. Olha o que o texto está dizendo: vendo ele as multidões, porque ele estava em contato com as multidões. Ele estava em contato com o depressivo, com o desanimado, com o endemoniado, com o doente, com aquele que estava cheio de dificuldades no seu coração. Ele estava perto, e quanto mais perto ele chegava, mais o seu coração se enchia de compaixão. Você quer curar a apatia, a indiferença? Chegue perto da miséria humana. Vendo ele
encheu-se de compaixão. Você quer compaixão para quê? Para ficar dentro de casa? Para ler muitos livros? Para conhecer a Bíblia de capa a capa? Citar toda a catequese, da frente para trás e de trás para frente, mas você não chega perto da miséria alheia. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Eu entendo que as pessoas estão realmente mais duras, mas em Romanos 1,16, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus, não é a sua palavra, é o Evangelho. Aleluia! Quando você abrir a sua boca, não importa se você falou palavras bonitas, se você falou muito ou pouco, o Espírito vai pegar aquela palavra, levar aquele coração e iluminar e revelar Jesus. Aleluia! Eu me lembro de uma moça lá perto da minha casa, que era uma moça bem vulgar. As roupas dela, a forma que ela, todos os dias ela passava para lá e para cá, eu olhava assim, uma pessoa totalmente perdida, uma jovem. Um certo dia, eu vinha de carro, passei por ela, e ela estava toda bem vestida, com uma Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Vamos repetir isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse: eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Está difícil, meu irmão. As pessoas estão duras, mas preguem. 2 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo escreve para Timóteo, versículo 1, ele diz assim: conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que prega a palavra a tempo e fora tempo. O que é conjurar, gente? Conjurar. Conjuro-te diante de Deus. O que é que ele está dizendo para Timóteo? Conjuro-te. Se comprometa comigo com juramento, que você vai pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Você vai se comprometer comigo com juramento, Timóteo, que você vai pregar o Evangelho, a palavra, a tempo e fora de tempo. Repreenda, redargue, ensina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E aí esse texto me faz voltar de novo para o que eu falei aqui no início da minha palavra, sobre o censo de 2010, da situação dos desigrejados do Brasil. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres segundo o seu próprio desejo, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, buscarão mestres que falem a eles o que eles querem ouvir. Uma coisa se encaixa com a outra muito bem. Perceberam? 4 milhões de desigrejados, por N razões. Mas talvez uma das razões seja que as pessoas, alguns, querem ouvir um Evangelho que lhes seja agradável, e não um Evangelho que transforme a sua vida. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Somente iluminados pelo Espírito Santo, uma pessoa pode conhecer a Cristo Jesus. Aleluia! Como está você e a sua vocação? Como está você e o seu chamamento? Como você tem lidado com o seu senso de utilidade? As pessoas que Deus tem colocado no teu caminho têm visto e ouvido o Evangelho de Cristo Jesus? Ou você já desistiu? Ou você já perdeu o ânimo? Ou você já perdeu aquela disposição de falar porque você acha que aquela pessoa não vai ouvir mais? É claro que tem momentos que você vai falar para uma pessoa, você vai ter que dar uma parada, esperar um tempinho, depois voltar de novo, depois dá um tempinho, depois volta de novo, mas você não sabe como Deus está trabalhando no coração dessas pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, desde o mais novo ao mais velho, o jovem, o adolescente, cheio do Espírito Santo. É um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não confie em você, confie no Espírito de Deus que está em você. Ele habita em você. Quem fala não é
e se as suas palavras soam o seu ouvido, eu não sei falar, você está enganado, como Deus está interpretando aquilo no coração das pessoas. Você não sabe, mas Ele faz de maneira que a gente não sabe, mas Ele faz a semente brotar no seu tempo. Aleluia! Então, nós precisamos ter esse senso de vocação em nosso coração. Jesus disse que se compadeceu das multidões, porque eram como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Você quer renovo na sua vida? Se aproxime do perdido, se aproxime do doente, se aproxime do ateu, se aproxime e fale de Jesus, e anuncie Jesus. Aí você vai ver seu coração pipocar de compaixão. Aí você vai encontrar contigo para orar. Quando você dobrar o seu joelho para orar, você vai ficar: ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Você vai ficar: ô Senhor, visita fulano. Ô Senhor, completa a obra no coração de ciclano. Ô Senhor, alcança aquela vida. Meu Deus, completa a obra. Você vai ter motivos para você orar. E você vai ver que o motivo das orações não será mais você, não será mais seu trabalho, sua faculdade, a mulher que você ama, o homem que você ama. Vai ser um desejo sublime de ver pessoas rendidas a Cristo. Amém. Você não vai ficar mais com pena de você mesmo. Coitadinho de mim. Como eu estou sofrendo, minha vida é difícil. Eu me lembro que um dia eu, batendo de porta em porta, cheguei na casa de uma pessoa bem pobre, era próximo ao meio-dia, e quando a mãe me deixou entrar, ela estava sentada dando comida para os filhos. Os pratos dos meninos tinham farinha e rodelas de tomate. Nos pratos dos meninos, tinha os 3 meninos, tinha farinha e rodelas de tomate. Aí você acha que isso provoca no coração da gente? Compaixão, amor, misericórdia. Você diz assim: eu tenho tudo e não sabia. Eu sou feliz e não sabia que era tão feliz assim. Porque tem gente que reclama da comida, reclama da casa, reclama do trabalho, reclama das roupas, reclama de tudo. Meu irmão, abre o teu olho para a realidade. O Espírito do Senhor está chamando o seu povo a um arrependimento, a uma mudança de atitude, para que Ele possa revolucionar muitos corações através das nossas vidas. Abra o seu entendimento. Não seja como aqueles que ouvindo não ouvem, veem não enxergam. Nós temos que ser generosos como foi Jesus, amorosos como foi Jesus, misericordiosos como foi Jesus. A nossa vida tem que olhar para os outros com misericórdia e compaixão, para que eles alcancem a salvação em Cristo. Como está o teu senso de intimidade? Como está a tua vocação? O teu chamamento? Como está o teu coração? Você se embaraçou? Você se perdeu? Você está reclamando? Você está murmurando? O Senhor está dizendo nessa manhã para você: mude o foco da tua vida. Não foi para isso que Ele te chamou, mas para que você vá e dê frutos e o teu fruto permaneça. Aleluia. Glória a Jesus. Eu já estou quase terminando, irmãos. E eu falei dessa questão da compaixão. Aí em Lucas, no capítulo 4, versículo 43, Jesus diz assim: é necessário que também as outras cidades eu anuncie o Evangelho do Reino, porque para isto fui enviado. Lucas 4, 43. Qual era o sentimento que Jesus tinha no coração? Ele tinha uma missão. É necessário que também as outras cidades eu anuncie o Evangelho do Reino, porque para isso fui enviado. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa vocação. O Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 18, na oração de Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. A minha missão é a mesma do meu Jesus. Aleluia. Renova, irmãos, nessa manhã. Peça a Ele para te renovar.
Peça a Ele para te restaurar. Peça a Ele para mudar o quadro. Peça a Ele para colocar no teu caminho aquelas pessoas sedentas que precisam ouvir de Jesus e serem libertas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, certo? Para ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer. Alguém aqui já estudou no SISO? Ó, a turma aqui. Eu estudei no SISO na minha adolescência. Quantos participavam daquela aula de religião que Marcos tocava as músicas lá? Olha, tem umas mãos aqui levantadas. Eu não era cristão. Eu ia para as aulas de religião no auditório, onde ele cantava um bocado de corinho com a gente, porque eu não queria ficar na sala de aula. Então eu ia para lá. Toda quinta-feira, né? As aulas lá de religião. E aí ele tocava um bocado de corinho e pregava alguma coisa para aquele bando de rebeldes que estava ligando para nada. A gente só estava ali mesmo porque queria não ficar na aula. Gente, olha onde eu estou. Essa é a semente viva de Deus que é plantada no nosso coração. Aquilo me perseguiu durante anos, até o dia que eu me rendi a Cristo Jesus. Você sabe o que foi que eu fiz? Eu sonhei com Marcos, alguns anos atrás. Eu comecei a sonhar com Marcos, assim, umas 3 semanas consecutivas. O filho de Josué Brandão. Eu sonhei com ele uma semana, na outra semana eu sonhei com ele. E aí, o Senhor disse assim no meu coração: vai e diga a ele que o que ele fez teve frutos. Gente, um dia eu encontrei ele no banco. Entrei no banco, ele estava. Eu fui, me aproximei dele. Disse: Marcos, tudo bem? Como você está? Eu disse: estou bem. Eu queria dizer uma coisa para você. Você lembra daquelas aulas lá que você dava, aquelas músicas que você tocava? Eu disse: lembro. Eu participava lá com você, não era? Eu disse: eu quero dizer para você que aquilo que você fez não foi em vão. Teve frutos. Hoje eu sou pastor. As lágrimas vieram dos olhos dele. Eu acho que Deus queria consolá-lo. Porque às vezes nós que pregamos o Evangelho, às vezes ficamos numa espécie de uma depressão espiritual, a não ver o fruto palpável do nosso trabalho. Às vezes você fala, parece que não acontece nada. Você repete, você ensina, você insiste, não acontece nada. Deus disse assim para mim: vai e diga a ele. Quando eu falei isso para ele, ele ficou parado, ele não disse nada. Os olhos dele cheios de lágrimas. Eu apertei a mão dele e fui embora. Eu tenho certeza que Deus estava consolando ele, porque aquilo que ele fez produziu vida, e eu sou um dos frutos. Vou dizer uma coisa para vocês: grande parte dos jovens e adolescentes da minha época, que eram da minha rua onde nós morávamos, você sabe que naquela época as famílias eram grandes. Não tinha negócio de família com um filho dois não, viu? A minha era menor, tinha 6. A minha era menor, tinha 6. Grande parte dos meus amigos daquela época que eu encontro hoje são pastores. Aleluia! Muitos que eu encontro hoje são pastores. Essa é a semente que não volta vazia. Porque você duvida daquilo que Deus pode fazer ou do que Ele está fazendo. A tua palavra pode levantar um apóstolo, um profeta, um mestre na palavra, pode levantar um pastor cheio de Deus. Você não sabe o que Ele está fazendo? A semente que você está plantando lá. Oi. E a todos. A minha fé começou a partir deste momento aí que você está falando. Então, um mês a gente visitava a igreja cristã, no outro mês visitava a igreja católica. Aí foi que eu vi a diferença do Deus que a gente tinha que servir. Olhando com a sua vocação, com o seu chamamento, como é que você está lidando com o seu senso de utilidade? Ele te escolheu para que você vá e dê fruto, para que a tua vida seja frutífera, cheia de graça, cheia da presença do Senhor. Aleluia! Vocês já ouviram falar sobre os valdenses? Quem já viu fazer assim? Ouviram, aliás?
falar sobre os valdenses, século XII. Um homem chamado Pedro Valdo teve uma experiência com Cristo e era um homem muito rico. E ao ter uma experiência com Cristo, ele lendo o Sermão do Monte, ele decide dar tudo o que ele tem para os pobres e fica pobre e se transforma num dos maiores pregadores ali no sul da França. E ele começa a batizar pessoas e as pessoas começam a seguir a Cristo. E ele estava tão cheio desse desejo de pregar o Evangelho que nada parava aquele homem. E o grupo foi crescendo, e eles acreditavam na autoridade da Bíblia. Eles interpretavam a Bíblia, lendo a Bíblia, e saíam pregando de porta em porta, anunciando o reino de Deus, de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus. E por conta disso, a Igreja Católica, estou aqui falando mal dos católicos, estou falando apenas da história, do que aconteceu, começou a persegui-los, porque a Igreja Católica se achava na época aqueles que interpretavam as Escrituras. E aquele grupo estava tomando todo o sul da Itália ali, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, e muita gente se convertendo, então eles começaram a ser perseguidos. Resultado é que eles pegavam os valdenses, queimavam suas Bíblias, destruíam seus escritos. Eles usavam as pregações dos pais da igreja para pregar, a Bíblia para pregar, e aí eles eram pegos, queimavam tudo, destruíam tudo. Você sabe o que eles faziam? Cada família memorizava um livro da Bíblia, uma pregação do pai da igreja. Então, quando queimava tudo, eles se reuniam e reescreviam tudo de novo e começavam a pregar de novo, porque um homem e uma mulher que tem o senso de vocação não tem nada que pare. E eles reescreviam tudo de novo, e começavam de novo, e nada os parou. Olha, irmãos, coisa fantástica. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele ressuscitou. Deus quer que você viva uma vida frutífera, cheia de graça, cheia da sua presença. Mais ou menos em 1500 e pouco, um homem chamado John Knox foi chamado por Deus para pregar na Escócia. E ele hesitava, ele não queria. E um dia, numa reunião, alguém se levantou e disse assim: John, Deus está me chamando para você pregar na Escócia. E falou umas coisas para ele. E aquela palavra entrou tão forte no coração dele, que ele saiu correndo em prantos do recinto, e ficou dentro de um quarto chorando. Chorou copiosamente, porque ele sabia que Deus estava falando com ele. E depois ele volta e ele diz: eu aceito. E se tornou um dos grandes avivalistas da Escócia. John Knox. Quando a Inglaterra invadiu e tomou a Escócia, ele foi levado preso, foi arrastado. E você sabe o que aconteceu com ele? Colocaram ele para remar nas galés. Lembra aqueles barcos que aparecem no filme, que os caras ficam remando lá embaixo e ainda tomando chicotada? Lembram disso? Já viu isso nos filmes? John Knox foi para as galés e remou nas galés durante 2 anos, bebendo água podre e comendo comida ruim. E depois de 2 anos, a Escócia foi libertada e ele voltou para a Escócia e continuou a pregar o Evangelho. E eu sou um cara que eu gosto de ler biografias, porque eu acho que as biografias me desafiam. Eu leio algumas biografias e eu vejo que esses homens enxergaram algo que eu também preciso enxergar. E aí ele voltou para pregar. Mas depois das galés, remando durante 2 anos, debaixo de um frio terrível, apanhando e comendo comida ruim, bebendo água suja, ele ficou muito doente. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, mesmo doente,
John Knox pregava 5 dias por semana. E ele fala na sua biografia assim: eu sentia tantas dores que às vezes meu estômago parece que dava um nó e me corroía a dor por dentro, mas eu me arrastava da cama e saía para pregar. E você sabe uma oração famosa de John Knox? Ele disse assim: dai-me a Escócia, senão morrerei. Aleluia! Senso de vocação, de chamamento, de destino. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos lá? Vós, porém, bem forte, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou. Aleluia! Glória a Jesus! Essa é a nossa vocação, é o nosso chamamento. Foi para isso que Ele nos chamou, para irmos, darmos frutos para a glória de Deus, frutos para o seu reino. Como está o teu senso de vocação? Como está o teu primeiro amor? Com o que você tem se embaraçado? Pecado? Seus planos? Seus projetos? É a tristeza? É o desânimo? É o abatimento? Alguma coisa que fizeram com você? Ou que você fez a alguém? Nessa manhã aqui, o Senhor está te dizendo que Ele te chamou para você ir muito mais além de onde você está. A sua vida não precisa ser igual aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo, para comer e nunca para, ali girando em torno de si mesmo. Não, Ele quer nos dar um senso de destino, amém? E o nosso senso de destino é esse. Eu não sei há quanto tempo eu terei aqui, mas nós precisamos viver para a sua glória e para o seu reino. Meu irmão, minha irmã, jovem, rapaz, moça que está aqui nessa manhã, Deus te chamou para você dar fruto. Na faculdade, na escola, no trabalho, onde você estiver, é luz, você é luz. As pessoas devem olhar para você e ver que há algo diferencial na tua vida. Amém? Isso você falou no texto de Hebreus 12 que você deu no início. Você agora falou no texto que você deu, fala deixando todo embaraço. Eu só queria ler 2 versões aqui que eu achei interessante, Cláudio. A nova versão transformadora fala assim: livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Na versão King James fala assim: desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha. Boa tradução. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha. Você quer compaixão pelos perdidos? Você quer se encher de misericórdia? Vá de encontro a eles. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Vem, Fernando. Amém, graças a Deus. Essa semana a gente estava num encontro, encontro do grupo caseiro, compartilhando justamente sobre isso. E quando você começou a falar sobre essa questão do senso, de utilidade, para que eu existo, porque todas as coisas, elas têm uma utilidade. E Jesus, quando ele fala assim, ele fala que esse texto tem batido em meu coração, o Senhor tem me chamado a atenção sobre isso, que é Mateus 5, 13 a 15, vou ler aqui. Ele fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então ele fala aqui de 2 coisas. Ele fala do sal e fala da luz, e fala da utilidade desses 2 elementos, Então ele fala que o sal, ele tem uma função só uma.
O sal não tem mais nenhuma função a não ser salgar. Se ele não estiver salgando, ele não serve mais para nada. Ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? E isso fica assim em meu coração. Eu estou sendo salvo ou eu só presto agora para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? E aí Jesus ele fala: vós sois a luz do mundo, né? Você não pode pegar uma luz e colocar embaixo da cama. Você pega a luz, a lâmpada, e coloca no meio do quarto, no meio da sala. Ela tem que iluminar a escuridão. Se colocar embaixo da cama, ela não vai surtir o efeito pelo qual ela foi feita, não é mesmo? Então ela precisa estar no meio, para dar luz, para iluminar a escuridão. E aí ele fala isso, que a gente é a luz do mundo, né? É para isso que a gente foi chamado. E todos os textos aqui que Cláudio fala, que a gente aprende na catequese, ele vai falar justamente a mesma coisa, né? Jesus, quando ele chama os discípulos no final de tudo, ele diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então ele fala para a gente ir e fazer discípulos, né? Esse texto de Pedro também, né? Que ele fala que nós somos várias coisas, né? Mas ele fala só um objetivo. Ele não fala: vocês são geração eleita para isso, né? Sacerdócio real para aquilo. Não. Ele diz: vós sois nação eleita, sacerdócio real, geração santa, povo de propriedade exclusiva para. Então ele fala várias coisas que nós somos, e realmente somos. O Senhor nos convocou, nós somos sacerdócio dele, nós somos família dele, né? Nós somos um povo eleito para proclamar. Então o objetivo é um só. E quando Cláudio ele vem e fala sobre a questão do senso de utilidade, qual é para que nós fomos chamados? Qual é a nossa utilidade diante desse mundo? A gente diz, né? Cláudio falando aqui, o povo está com o coração duro. Qual é a minha utilidade diante do povo que está com o coração duro? O que é que o Senhor quer fazer comigo diante dessa geração que está com o coração endurecido? Então eu não tenho que me preocupar se o povo está com o coração endurecido, mas qual é a minha utilidade como sal e qual é a minha utilidade como luz diante dessa geração que está endurecida. O Senhor nos chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Jesus, quando ele usa lá, só para encerrar, é aquele texto de Isaías 61, né? Eu acho tremendo, né? Porque ele diz que, vou ver aqui, né? O Espírito do Senhor está sobre até o 3, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame a árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então nós precisamos ir, irmão, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para que os tristes se alegrem, para quem está preso se liberte, né? Para quem não tem óleo de alegria, que ele tenha. Então essa é a nossa função, essa é a nossa utilidade. Amém. Glória a Jesus. Amém. Está dado o recado? Alguém mais gostaria de falar? Sim.
E um momento tão difícil, como você falou, né? Vocês estão cada vez mais difíceis de aberto a palavra de Deus. Já tem muita resistência, já amanhece o dia, bom dia, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor está comigo, né? Mas sem compromisso. E tive uma experiência no meu trabalho, que eu pegava muito com um rapaz, que assim, era aquele tipo de pessoas que você olha assim, pô, dificilmente esse cara vai se converter. Pela vida que ele tinha, né? Mas eu continuava pregando o evangelho, orando por ele, chamava a minha esposa para orar, vamos orar por Daniel, vamos orar por ele, vamos insistir em oração, porque quem fala é o Senhor. E quando foi 2020, também assim, essa palavra de você, nem sempre é você que vai colher e ser o fruto, né? E em 2020, na época do Covid, a gente ficou em home office, mas nós dois ficamos no escritório, trabalhando juntos. Eu aproveitava pregando, eu estava voltando e tal. E ele sempre ouvindo a palavra, eu preciso disso. Eu vejo que sempre Deus coloca alguém assim para falar do evangelho para mim, é um parente, agora você está falando para mim. Só que nesse período ele não se converteu. Ouvia a palavra, mas não se converteu. Quando foi o ano passado, ele começou a me falar, sai, eu fui para a Gileade. Pô, que bom, vá mesmo, né? Indo, vai ouvir a palavra. Aí quando foi em dezembro, ele falou, Sael, dia 17 de dezembro eu vi o batismo, eu quero que você vá. Eu falei, eu vou sim, estarei aí, meu irmão, com certeza. Dia 17 de dezembro eu fui lá, na Gileade, no batismo dele. E eu lembro que quando eu estava lá, ele já ia ser batizado assim, eu estava assim, orando ao Senhor, e veio na minha memória, assim, que eu pregava para ele, chamava ele, vamos lá na Boteral, mano. E ele nunca, toda vez que ele dava desculpa, e quando eu estava lá, naquele momento de oração, orando por ele, eu queria descer as lágrimas, veio na minha memória, Deus falou comigo, né? Hoje você vai ver, Daniel, me adorar. Então foi um momento de muito renovo para a minha vida, assim, ver o mover de Deus que a gente não pode desistir. Obrigado. Bom dia, irmãos. Estava ali quietinho, na verdade é algo que eu já venho meditando há alguns dias. Eu não poderia deixar de repartir isso aqui com vocês. João 6:57. Jesus diz assim, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Então toda a vida de Jesus aqui na terra como homem foi em prol, foi trabalhando, se sacrificando pelo propósito eterno do Pai. E ele cumpriu isso exemplarmente. É o nosso modelo, não é isso? E aí a segunda parte desse versículo diz assim, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, a razão do nosso viver aqui nessa terra é cooperando com Jesus, cooperando com o Pai, no seu propósito eterno. A palavra hoje foi uma palavra de despertar, foi uma palavra para nos acordar, nos tirar da nossa comodidade, da nossa tranquilidade e sair para o campo mesmo, sem temer. Crendo que, como foi dito aqui, crendo que no abrir da nossa boca é o Espírito Santo que vai estar falando. Amém? E a maior glória que nós podemos ter, a maior alegria que nós podemos ter, é de ver vidas, famílias restauradas. Sabendo que nós cooperamos com isso. Um testemunho aqui muito rápido, eu sei que a minha esposa, que hoje nós estamos completando mais um ano de casamento. Eu creio que a minha esposa não vai se incomodar, mas ela tem um irmão chamado Lauro, e nós pregamos o Evangelho para ele há muito tempo atrás. E persistimos nessa pregação, falando de Jesus. E no decorrer do tempo ele se atrapalhou. Ele se envolveu com muitas coisas e se atrapalhou. Mas nós nunca desistimos
de persistir, de continuar pregando o Evangelho. Ele abandonou a esposa, abandonou a família, se envolveu com outras mulheres, e nós sempre ali lembrando ele do Evangelho. Ele voltou atrás em tudo que ele fez de errado. Voltou com a esposa. Hoje ele é pastor da primeira igreja batista, numa cidade chamada Itaituba, lá nos cantos do Pará, às margens do rio Tapajós. Está lá frutificando, está lá trabalhando para o rio. Então, nós todos aqui nos alimentamos dele. Amém? Amém. Então temos que viver para ele. O Senhor é bom. Deus abençoe a cada um de nós aqui nessa manhã, viu? Um abraço. Algumas experiências com o Senhor, a Maia, mais um homem. Bom dia, irmãos. Vou compartilhar com vocês dois sentimentos que Deus tem colocado no meu coração. Duas vertentes que eu creio que vivifica a igreja. Deus tem colocado isso muito forte no meu coração. E principalmente nesses últimos dias. Comunhão. Precisamos restaurar realmente comunhão. Depois de pandemia, ficamos um pouco isolados. Comunhão vivifica a igreja. E essa palavra está sendo compartilhada. Fazer discípulos. Proclamar as virtudes de Cristo. Contar a própria experiência de proclamação. Ficou forte na minha cabeça que não apenas falar as virtudes de Cristo, mas envolve servir e interceder por quem você proclama. Porque se você só falar, as pessoas ouvem muito. Você vai precisar regar essa palavra com muita oração por aquele que ouviu. Tendo esse sentimento de compaixão por quem está perdido. Se colocar no lugar dele e dizer, alguém orou por mim. Não só falou de Cristo para mim, mas intercedeu por mim. Se dobrar em joelhos e clamar para que Deus liberte e salve aquela vida. Você fala de Cristo e você intercede. Porque há forças do inimigo para aquela pessoa se converter. E se tiver a oportunidade de servir essa pessoa. Porque se você só servir, ela pode achar que você é uma boa pessoa e atribuir esse serviço a você, a sua qualidade. Então você tem a oportunidade de servir o vizinho, tem a oportunidade de servir quem quer que seja. Sirva, mas diga que é por causa dele. Interceda por essa pessoa. Nós temos uma obra iniciada ali no abrigo e o Senhor já alcançou, tem muitos irmãos envolvidos indo lá, tem um serviço de quarta-feira, serviços de atenção mesmo ao idoso, oração incessante para esses idosos. Deus tem alcançado pessoas que uma semana depois morrem. Então a gente fica pensando, a intercessão, o serviço e a oração, né? A proclamação, a intercessão e o serviço para aqueles idosos. Então, quem estiver disponível, quiser ir conosco, às quartas-feiras, às visitas aos idosos. Pessoas carentes, extremamente necessitadas, abandonadas pelas famílias. Tivemos na quarta-feira e choramos de joelhos na beira de uma cama, onde um cidadão está lá à beira da morte. Tudo indica que não vai entrar muito, pela situação de saúde. Então, assim, meus amados, essa é uma palavra de Deus para nós hoje, sim. Meter a mão na massa, sim. Glorificar Jesus, sim. Servindo, anunciando e intercedendo. Amém. Deus gosta da gente, viu? Deus gosta da gente. Está sempre nos alertando, sempre nos servindo, sempre nos desafiando. Bom dia, amados. Eu estava ouvindo essa palavra e eu lembrei de algumas experiências que eu tive recente com proclamação. Eu gostaria de compartilhar com vocês.
eu tenho alguma dificuldade assim, de abordar algumas pessoas assim, que eu não conheço, né? Se eu não tenho nenhum vínculo com nada, abordar a pessoa para Jesus, às vezes eu travo um pouquinho. E eu estava buscando sem estratégias, né, para a programação. Meu pai é um camarada que eu admiro muito, que às vezes a gente, por exemplo, num táxi, num Uber, começa a conversar ali, do nada ele está falando de Jesus que eu perco, rapaz, como é que ele começou? Eu não vi, como é? E eu ficava admirado, né, tentando achar uma maneira de fazer isso. Né? E numa determinada situação, eu fui ao mercado comprar algumas coisas e tinha um rapaz que estava mexendo no lixo. E aquilo mexeu comigo, né? Eu estava uma pessoa está procurando algo para comer no lixo. Eu entrei nesse mercado, comprei o que eu tinha para comprar e aí, na hora que eu saí, vi aquele rapaz, eu me senti com o coração apertado. Aí eu falei para ele, boa noite, tudo bom? Você já comeu alguma coisa? E ele disse, não, ainda não. Eu falei, você quer comer alguma coisa? Ele falou, se você quiser comprar uma coisa, uns 3 ovos para mim. Eu falei, não, mas eu estou falando agora, você não quer comprar alguma coisa? Tinha uma padaria ali próxima. E aí ele falou, mas se eu comer aqui, os meus em casa não comem. E aquilo mexeu muito comigo, apertou meu coração. Falei, você quer o quê? Não, se você puder comprar, tá bom. Entrei no mercado e eu não estava com muito dinheiro. Na verdade, eu estava com um dinheiro que já estava comprometido, mas eu falei, Senhor, não estou em condição de comprar muita coisa, mas o Senhor não precisa de alimento, eu não posso deixar ele assim, né? E aquilo foi mexendo comigo, e aí eu fui ver meu cuidado para pegar ali no feijão, arroz, peguei algumas coisas, comprei e aí entreguei a ele, né? Falei, meu amigo, eu comprei isso aqui, que vocês fizeram para mim. Muito obrigado, como é que eu faço para te pagar? Não tem que me pagar não, para me pagar o quê? Ele, não, você vai me dar, eu falei, meu amigo, foi Jesus que mandou te dar. E aí, comecei a falar de Jesus, né? Achei essa oportunidade de falar para ele disse que já congregava, mas que se afastou, e aí eu tive uma graça do Senhor, ele falou, cara, não quer que falta para você voltar, Jesus está voltando, ele está te chamando, né? Eu te vi aqui, de mim mesmo eu não ia fazer nada. Eu ia na casa. Mas Jesus mandou falar com você. E aí ele olhando para mim assim, com aquela expressão de admiração. E aí ele falou assim, olha, eu sei que você me ama, porque você não faria isso aqui que você está fazendo se você não amasse. E assim, nós temos, né, aprendido que precisa amar o nosso Senhor, será que Jesus amou? Mas você ouvir isso de uma pessoa, né, sem você precisar dizer que essa pessoa não, eu te amo, em nome de Jesus, mas a pessoa se sentir amada, né, por estar praticando a palavra, isso traz uma alegria, né, um senso de dever cumprido que não tem como descrever. Eu lembro que eu estava num retiro com um pastor que, né, quando ele vem aqui para trazer uma palavra, antes disso, né, às vezes ele fica ali até um canto ansioso, não sei se eu posso ver outra palavra, mas assim, né, com aquela apreensão. Mas depois que vem, o Senhor fala, né, que a sensação é essa, né, de alegria, de dever cumprido. E eu pude experimentar desse sentimento, né? E isso é algo que traz um renovo. Eu não sei quantos aqui, como eu, têm pedido ao Senhor um renovo, né? Um ânimo novo, porque os dias são difíceis e é muito fácil se sentir desanimado. Mas eu quero animar, irmãos, vamos proclamar, vamos pregar, vamos pedir ao Senhor estratégias para falar, porque Ele tem capacidade. Não é de nós que vem, é do Senhor, né? Para que, através disso, desse serviço da obra, o Senhor nos renova. Só uma experiência, né? Uma outra determinada situação, eu estava no horário de almoço no trabalho e eu fui sair para comprar uma açaí, uma sobremesa. E aí, quando eu estou voltando, eu ali na beira-rio, eu vi um cidadão sentado na praça, né? E aí, aquilo chamou a atenção, eu olhando para ele assim.
a ficar nessa briga, né? Interna, e aí aquele ponto não consegue para ele. Aí eu fiquei ainda andando um pouco assim, até que eu falei, tá bom, vou comprar. Fui ainda relutante, mas será que é isso mesmo? Aí eu fui, coloquei o açaí, né? No que eu estou saindo da loja, para mais ou menos 50 metros de distância, ele fez que ia levantar de ele estava fora. Aí eu falei, o senhor, não quero correr atrás desse cidadão. Se é o senhor mesmo que está mandando, faz ele parar. Aí eu terminei de dizer isso, ele deu 3 passos, parou e sentou. Aí o senhor me ligou lá. Aí ele sentou, deitou aí no Instagram, ele estava com uma sacola assim, como quem estava catando latinha, alguma coisa. E aí eu cheguei perto e falei, meu amigo, tudo bom? Tudo bom. Você gosta de açaí? Aí, gosto. Eu falei, Jesus mandou te dar um açaí. Aí ele ficou assim, admirado. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, né? Sentei ali com ele, falando, não, Jesus te ama, né? Jesus quer mudar a sua vida, mas você precisa ter um coração. E aí ele foi ouvindo, ele recebeu com alegria ali, né, a palavra. Acabei não conseguindo pegar um contato porque ele disse que não era daqui do Cabana, de Ilhéus, não tinha falado nada, mas falei do Senhor. E aí no final, né, eu perguntei se eu podia orar por ele, ele disse que sim, orei por ele, dei um abraço, né. Aí eu fui saindo, né, despedindo. Aí quando eu dei alguns passos assim, ele me chamou, aí eu falei, Jesus é bom! E aí eu, sabe, de poder ser um instrumento para levar as pessoas a declararem. Amém. Isso traz um gozo, traz uma alegria que não tem como colocar em palavras. Então, quero animar, irmãos, cada um de vocês, assim como eu tenho me sentido animado. Ainda sou muito falho, ainda tenho muito a aprender. Mas eu sei que o Senhor tem muito a fazer e Ele precisa de pessoas que sejam disponíveis, não de pessoas capazes, mas de pessoas que digam, Senhor, eu estou aqui, e use. Então, o Senhor nos ajuda. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Venha cá. Temos colhido frutos ao longo desses anos e o Senhor tem nos ajudado até aqui. Aí ontem nós passamos o dia juntas. Estivemos juntas ontem e foi um dia assim, muito gracioso, né? Tomamos café e depois do café uma irmã compartilhou um sonho que teve. Nesse sonho, estava ela e as 3 irmãs e as filhas de 2 irmãs, 2 solteiras. E nesse sonho, o chamado era sair para proclamar. Estávamos juntas nesse sonho, para sairmos para proclamar. Só que antes de sairmos para proclamar, chegamos a uma casa que era a representação, como aqui é a terra da igreja, né? Mudar da igreja, sediar da igreja. E nessa casa tinha uma geladeira. A irmã então foi dessa casa e abriu a geladeira. E viu que a geladeira estava muito suja. Tinha muita sujeira na geladeira. Muito suja, tinha inclusive bichinho na geladeira.
Senhor nos salvou, nos tirou de lá para isso. Então, assim, muitas vezes, nós nos distraímos, né? Somos tomados por distrações no meio do caminho. Essas distrações, muitas vezes, não são nem relativas a nós mesmos, né? Tipo assim, as pedras no caminho, muitas vezes essas pedras não estão nem no nosso caminho, estão no caminho de outro. Mas a gente acha que tem essa obrigação de tirar também a pedra do caminho do outro. E o Senhor deixou muito forte, né? Não prolongar muito, porque são muitos detalhes. Mas o que ficou assim marcado no meu coração foi que temos a missão de proclamar. E assim, como na nossa casa, tem a minha geladeira na minha casa. Volta e meia, eu vou lá e limpo a minha geladeira. A igreja, ela tem um dom. Então, assim, o Senhor é o dono da igreja. Ele, tempo oportuno, vai se levantar, vai levantar pessoas que também vão fazer essa faxina nessa geladeira da igreja. Então, assim, não cabe a gente nos distrairmos com muitas coisas, né? Coisas que não são concernentes a nós. Mas o Senhor também nos levantou como intercessoras. Aquilo que não podemos fazer, nós podemos interceder para que o Senhor faça. Então devemos sim continuar a proclamar, olhando firmemente para o alto do Senhor e anunciar as suas virtudes. E também tem a questão dos jovens, as duas jovens que estão lá. As duas jovens, a Roda compartilhou, falou das jovens aqui, mas assim, como se representassem os jovens que elas estavam preocupadas em organizar algum evento que ia acontecer com os jovens. Estavam muito preocupadas com a aparência do lugar. E assim, nós enxergamos como as distrações que hoje os jovens enfrentam. São muitas distrações. É rede social, é faculdade, é trabalho, é estágio, são muitas coisas que distraem. Então, os nossos jovens, sempre que estiverem juntos, é Jesus. O motivo de vocês estarem juntos vai ser sempre Jesus. O motivo da comunhão, o motivo do riso, o motivo da alegria, sempre tem que convergir para Jesus. Eu não posso aplicar para mim. Quando a irmãzinha estava ali compartilhando, né, sobre aquele sonho, então assim, veio ao meu coração uma forte impressão do mover do Espírito Santo também na igreja. E que eu tenho percebido assim, que o Espírito Santo, ele tem querido descer em maior profusão sobre a igreja do Senhor. Mas nós compartilhávamos ali que o Senhor não enche o que está cheio, né? E a necessidade da gente estar se buscando do Senhor para que Ele possa confrontar os nossos corações, porque nós somos a igreja. Para que o Senhor confronte os nossos corações, para que a gente possa ver o que é que há dentro de nós que tem sido um empecilho dessa ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Para que realmente possa haver uma limpeza dentro de nós. O andar na luz, a transparência, a confissão, né? Para que realmente a geladeira, ela armazena o quê? Alimentos, né? E nós somos realmente instrumento onde Deus tem realmente muito para poder passar para outros. E o Espírito Santo também, ele é sensível, ele não vai encher vasos que estejam sujos, né? Então, há uma necessidade de a gente buscar o Senhor, para que Ele possa estar confrontando o nosso coração. Cada um de per si, fazer sua autoanálise, né? O que é que há em nós, o que é que há em mim, que possa impedir desse fluir da manifestação do Espírito do Senhor, para que haja realmente essa graça sendo derramada, justamente, né, na frutificação, para que frutos sejam colhidos, mas que possamos realmente trazer frutos de qualidade. Não é qualquer tipo de fruto que o Senhor quer, ele é fruto de qualidade, mas que realmente haja esse mover dentro de nós, para que haja essa limpeza, né, esse temor diante do Senhor, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Eu fico nervosa porque eu não acredito. Primeiro, por isso que eu me descalço. Eu fico nervosa, eu acredito também. Eu
escutando, também estou pensando na cadeira de Fernando e de seu marido. Então, assim, a irmã relatou esse sonho, né? O que veio assim forte no meu coração é o seguinte: cada um de nós, passamos por dificuldades. O embaraço que Cláudio relatou aqui. Todo mundo aqui tem problema, ou de saúde, ou na família, ou com filhos, ou marido, com esposa, ou com a parentela que não se converteu, ou problema financeiro. A gente sai muito, vai em outro, vai lá. Eu, se a gente olhar para o irmão, falar, o irmão está ali, ó, flutuando nas asas do Espírito. Esse irmão tem uma dificuldade, como você tem. Eu tenho a minha dificuldade diária, que pode ser o embaraço daquela geladeira, o embaraço, o pecado tão de perto nos rodeia, que nos impede de avançar e proclamar. Certo? Então, assim, essa geladeira suja, que é todo dia a gente vai expurgando, limpando, confessando, pedindo a Deus que nos limpe, isso é a nossa tarefa diária de santificação, todo dia. É um mau pensamento, a intenção errada, é um julgamento, é o dodói que está no meu coração, é tudo isso. Então a gente precisa se esvaziar disso, e isso não pode nos impedir do ID. Deus tem te colocado em um lugar, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu estudo, aonde Ele tem colocado, na sua parentela. E aí é o seu campo de proclamar, é o meu campo de proclamar. E aí a gente não pode estar preso nesse embaraço, eu sou coitadinha, eu não orei hoje, eu vou proclamar. Você proclama e depois sobra. Você proclama e depois jejua, porque a proclamação te faz jejuar, te faz buscar o Senhor, te faz estar mais em comunhão com Deus. Por quê? Porque não somos capazes de fazer nada sem Ele. Então, o ID leva a gente para a comunhão com o Senhor. O Senhor tem que colocar em alguns lugares que eu nunca pensei em por causa do Instagram. Eu tenho contato com pessoas de outras nações que não conhecem o Senhor, que o Senhor tem me levado a ser luz e sal, e elas têm sido atraídas a me procurarem. Por quê? Porque eu falei que não tinha? Não. Por causa de Jesus dentro. Os valores que eu proclamo ali. Outra coisa, eu tive num curso em São Paulo. Eu vou lá me aperfeiçoar no curso. 3 dias lá. Só que aí eu ia de Uber, 1 hora de Uber até o local do curso. Aí eu estava assim, olhando aquela cidade bonita de São Paulo, viajar, e aí fui, e com vontade de ficar contemplando a paisagem. Só que aí o que aconteceu? Deus, Ele não deixou ficar com a boca calada. Na ida e na volta, foram 3 idas e 3 voltas. E o Senhor me usou para falar de Jesus para aqueles motoristas de Uber, que todos eram criados em famílias cristãs que estavam fora do Senhor. Eu falei, meu Deus, se dentro disso aí eu vim para São Paulo, tomar esse curso só para falar de Jesus, amém. Então assim, onde o Senhor tem colocado a gente é o lugar que a gente precisa estar anunciando. E essa comunhão, gente, tem sarado a nossa alma doente. Então se você está sem um grupinho de oração, corre atrás. Eu tenho 2. Eu estou rica. Tenho 2 grupos de oração. Um que chora ali, outro que chora aqui. E o Senhor, Ele tem renovado as nossas forças. Amém. O Senhor tem trazido para nós nessa manhã. Nós já estamos encerrando. E no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 35, Jesus diz assim: prioridade é vocês. Bom dia, irmão. Não é possível, né? Eu estou porque eu quero, mas o Senhor
vocês que hoje eu estou no meio, há 19 anos, que alguém orou pela minha vida. Né? Alguém não desistiu, orou por mim, crendo que o Senhor ia fazer verdadeiramente o que o Senhor fez. Alguém que teve dor de parto por mim e não desistiu. Às vezes eu estava no mercado, alguém batia nas minhas costas. Eis que estou à porta e bate, aí eu aconteceu. Eu estava no ônibus, eu estava no ponto, a pessoa passava no ônibus e gritava, eis que estou à porta e bate, quando olhava a Galena lá falando de Jesus para mim. Ela passava na moto, vendo, eis que estou à porta e bate e tal, e sempre ali, né, com aquele versículo, e ela não desistiu de mim, ela orou por mim. Foram 19 anos, e hoje eu estou aqui no Rio, 19 anos que ela orou e não desistiu. E mesmo assim ela falava do Senhor, ela levava os versículos para mim, e eu entendendo já o Evangelho, mas eu fiquei para denominação. Fui para denominação. Se eu morrer hoje, eu estou salva? Ele disse sim. Aí eu falei para ele, me mostre na palavra. Se você mostrar na palavra, aí eles vieram com aquela palavra onde Jesus estava crucificado, né? Ele estava Jesus e os dois ladrões. E que ali um deles foi salvo. Só que eu falei para eles, ele foi salvo, só que ele não teve tempo de arrependimento para o batismo. Ele foi salvo naquele momento, porque ele não viveu mais. Aí eles tentaram analisar e falar, mas realmente é verdade. Aí falou para mim, vou pesquisar e vou buscar para você. Na palavra, foram pesquisar até hoje, eu tento, eles não chegaram até mim para me falar, porque eles não encontraram na Bíblia, né? E se eu fosse, por eu ter aceitado, eu estaria salva. Não consegui encontrar. Aí eu peguei e falei, alguma coisa está errada. Aí, para a glória do Senhor, hoje eu me encontro há uns 12 a 14 anos no Rio, né? Dizer para os amados que é isso, não temos que desistir nunca. Como o Senhor usou Madalena para não desistir de mim, porque ela poderia desanimar, né? 19 anos, orando por uma pessoa, ela não desistiu. Como até hoje ela cuida de mim, quando eu estou no momento mais aflito, olha uma mensagem, 4 da manhã, é realmente o que eu estou querendo ouvir. Preciso, né? E ela não desistiu. E é isso que a gente tem que fazer, pegou de fato para o irmão, não desistir e não desanimar, né? Confiar nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Nós somos agraciados, né? E temos uma compartilhar na urgência em falar de Deus inteiro, né? Essa semana eu tive uma oportunidade triste, né? Um motorista de ambulância sofreu um acidente e eu socorri no hospital de casa e ele morreu. E nós temos convivência com ele, né? Na semana, alguém teve a oportunidade de falar de Deus para ele. E não falou. E ele ficou com o coração apertado quando soube que ele havia falecido, sem ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Mas quando nós chegamos no hospital de Camaquã, as pessoas que estavam lá compartilharam conosco que ele já havia entrado no hospital, dizendo que se entregava a Deus, que se entregava a Jesus. Então, assim, a gente não pode perder a chance nem a oportunidade de falar o tempo inteiro de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa, aleluia. 35, João 4,35, quando Jesus abordou aquela mulher pecadora no poço de Jacó, e trouxe para ela a palavra da salvação. E quando os discípulos chegam
e encontram Jesus conversando com uma mulher e ficam admirados por vê-lo conversando com uma mulher. Jesus olha para eles e diz assim: não dizem vocês que faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei as vossas cabeças e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Erguei as vossas cabeças, meus irmãos, discernam o momento que vocês estão vivendo, sejam ouvintes atentos ao que o Senhor está falando aqui, do mais novo ao mais velho que está aqui nesta manhã. Erguei as vossas cabeças, levantai os vossos olhos, os campos estão brancos para a ceifa. Esse é o nosso chamado. Discirna nesse momento o seu parente, o seu vizinho, o seu colega de faculdade, o seu amigo, a pessoa no seu trabalho, a pessoa que se aproxima de você. Olha, os campos estão brancos para a ceifa, disse Jesus. E assim como ele alcançou aquela mulher samaritana, ele quer que nós alcancemos aqueles que estão próximos a nós. Aleluia! Que essa é a palavra para nós de renovo. Não fique triste, não fique abatido. O Senhor está te chamando para te renovar. Não ache difícil, Ele vai te mostrar o caminho. A igreja é o corpo de Cristo, aonde nós somos direcionados. Se você se sente fraco, Deus vai colocar o mais ousado do seu lado para te animar. Se você se sente desanimado, Deus vai colocar um animado do seu lado. Se você está desanimado, cola no que está mais animado. Amém? Você está se sentindo desanimado? Olha, não vou colar ainda, colar em salvo, o salvo está com todo o gás. Ele vai me levar. Aleluia! E assim nós vamos ver muitas e muitas vidas rendidas ao Senhor. Nós vamos, antes de nós ofertarmos, vamos trazer as nossas ofertas. Eu queria orar por uma irmã, por nossa irmã